Essa semana foi uma semana muito boa para mim. Uma semana onde eu consegui resolver grandes coisas que estavam pendentes, especialmente uma. Eu estudo bastante neurociência do comportamento humano, funcionamento do cérebro, o impacto das emoções e eu nunca tinha conseguido pegar num cérebro. E essa semana eu segurei ele nas minhas mãos. E na hora que eu estava ali, realizando aquele sonho, tanta coisa veio na minha mente, coisas do tipo, como é que pode essa máquina tão perfeita, tão autorregulável? Você está no frio, ela se ajusta. Você está com medo, ela se ajusta. Você está feliz, ela se ajusta. Você está triste, ela se ajusta. E ela aqui agora, na minha mão, sem vida, sem emoção nenhuma do ponto de vista dele, né, do cérebro. Porque para mim, eu estava radiante, não estava me importando com o cheiro do formol. E eu pensava, qual é a história dessa pessoa? Como a gente tem que respeitar o outro? Como a gente tem que pensar no quanto a gente é simples, quanto é frágil, quando para de pulsar tudo que pulsa dentro de nós. Para onde vai a história? Para onde vai toda aquela pressa? Para onde vai todas as nossas necessidades? E eu ali, olhando, 1,7 kg, 1,5 kg, uma variação assim. Como é fantástico. E como é fantástico e ainda assim a gente sabe tão pouco. E a gente não consegue definir muito claro um monte de coisas que nós deveríamos, por exemplo, por que, mesmo a gente sabendo que o nosso comportamento prejudica a nossa saúde, a gente faz? Por que, mesmo a gente sabendo da importância do outro na nossa vida, a gente tem pouca paciência? E fiquei pensando, gente, tem um caso na literatura de uma pessoa que ficou sem a metade do cérebro. E ela andava, e ela falava. Essa autorregulação, essa cooperação, essa associação que existe aqui dentro para fazer com que a gente movimente os dedos, movimente os braços, que a gente fale. A gente abre os olhos e a gente acha que é tudo automático e não é. Não é. Para a gente abrir os olhos, para a gente abrir a boca, para a gente mexer o dedo mindinho da mão esquerda, tem uma orquestração aqui dentro. Então nós precisamos cuidar mais da nossa mente, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque apesar de nós não controlarmos plenamente os nossos pensamentos, eles ajudam a regular as nossas
nossas emoções, os nossos sentimentos. E quando nós temos gestão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a gente tem controle sobre o nosso comportamento, porque é a única coisa que a gente controla. Se eu vou ficar com os braços para baixo, se eu vou ficar com os braços para cima, se eu vou ficar com uma postura assim, se eu vou ficar com uma postura assim. Mas esse simples movimento, ele muda tudo aqui dentro. Ele muda tudo aqui dentro. Então, as pessoas que estão ansiosas, as pessoas que, de uma certa forma, se acostumaram a alimentar esses pensamentos de ansiedade, elas precisam reverter isso. E isso só é possível a partir do comportamento. Mas, Nivalda, eu não consigo controlar a minha ansiedade. E aí, eu vou trazer para você um exercício muito simples, mas que é muito potente. E eu gostaria muito que você experimentasse numa hora que você estivesse muito ansioso, muito nervoso, que é simplesmente você encher os seus peitos, os seus pulmões de ar. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Que ao fazer isso, você oxigena o seu cérebro. Isso acalma seu coração. Isso traz consciência para suas decisões. Quando nós estamos ansiosos, a nossa respiração ela fica aqui, como aquela respiração do cachorro que puxa, 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 mas não satisfaz, parece que está faltando ar. Vigie os seus pensamentos, isso é bíblico. Quando você vigia seus pensamentos, você critica seus pensamentos. Por quê? Por que isso está me abalando tanto? Como eu posso pensar? Como eu posso principalmente fazer? Porque uma risada, uma respiração muda tudo. Muda tudo. Não é possível a gente com um sorriso no rosto ter um pensamento triste aqui. Experimenta aí, agora. E se você não consegue sorrir porque a vida está te machucando, põe uma caneta atravessada na boca. Para o seu cérebro não faz diferença se você está sorrindo de verdade ou se você está sonhando que está sorrindo, se você está pensando que você está sorrindo. Mas a partir do momento que você faz esse sorriso, que no começo pode até ser forçado, mas que à medida que você vai fazendo isso 4, 5 vezes ao dia, quando você está triste, quando você está no começo de uma depressão, isso muda a sua química hormonal toda. É como se mudasse um drive. Experimenta, mas toma consciência de que o comportamento de ficar fletido para frente ou com os ombros para trás, de dar um sorriso, você tem escolha. É um comportamento que está no seu controle. E assim, com essa prática, você vai percebendo que você vai melhorando. E aí vai ficando mais natural. As pessoas felizes são menos ansiosas. As pessoas que têm amigos verdadeiros, elas são mais felizes.
porque ela consegue conversar com as pessoas, despressurizar a sua mente, e a gente acha que a gente está aliviando o coração, mas o corpo é um sistema único, maravilhoso. E eu fiquei radiante de ter aquilo, e a minha sensação foi exatamente essa. Eu nasci para isso, para entender isso, para querer estudar isso, para contribuir com as pessoas a partir de coisas simples, mas efetivas. Pense nisso. Veja o que você pode fazer para você nessa semana. Experimente. Sorria mais. Sorrir é bom. Sorrir não paga nada. Sorrir depende de você. E se você não tem motivo para sorrir, pense em um. Olhe a sua história. Até.